Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura inclusiva de hoje será o capítulo 9 do livro Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 9. De onde vem isso? As causas do medo e da ansiedade. No mundo moderno, especialmente nos países mais desenvolvidos ou nas grandes metrópoles, dificilmente algum de nós irá passar por uma situação de medo intenso, pavor mesmo, relacionada ao universo natural. Convenhamos que para nós, humanos urbanos, será muito difícil encontrar uma cobra cascavel ou surucucu, ou mesmo um crocodilo faminto nas agitadas ruas e avenidas das grandes cidades. Ou ainda não encontrarmos abrigo seguro em meio a uma grande tempestade. Na desafiadora tentativa de governar as forças da natureza e direcionar o destino da humanidade, acabamos por criar novos riscos e ameaças para nossa própria sobrevivência. Estradas de alta velocidade, armas de fogo, bombas nucleares, gases que provocam efeito estufa, armas biológicas, cobranças sociais provocadas por fracassos profissionais ou mesmo por períodos de dificuldades financeiras e afetivas, aos quais todos nós estamos sujeitos. O fato de esses perigos não se apresentarem subitamente, de forma que não provocam uma reação de medo intenso e real na maioria das pessoas, não traduz, em absoluto, o caráter inofensivo deles. A ansiedade manifestada por tais situações cotidianas de perigo e ameaças, aparentemente corriqueiras e banais, representa hoje, na vida moderna, um dos principais fatores debilitantes para a saúde. A ansiedade pode reprimir certas sensações, como a alegria de fazer uma nova descoberta pessoal ou profissional, o prazer de um evento social ou uma competição esportiva, sem falar na inibição da iniciativa e da criatividade que existe em cada um de nós. Atualmente, excetuando-se os vícios, os transtornos associados à ansiedade são os mais comuns entre todos os transtornos mentais. Mais de 10% dos americanos e dos europeus sofrem de ansiedade. Se não bastasse a importância quantitativa dos transtornos de ansiedade, seu aspecto qualitativo por si só justificaria um entendimento mais profundo das causas da ansiedade patológica, cuja atuação sobre um indivíduo pode levá-lo a grandes prejuízos nos diversos setores de sua vida. As causas da ansiedade patológica. Quando uma pessoa se refere à ansiedade por ela sentida como uma queixa séria, ou seja, capaz de lhe trazer transtornos e limitações na vida cotidiana, é preciso averiguar, com precisão, como estão funcionando os seguintes sistemas do seu organismo: o sistema nervoso, central e periférico, o sistema endócrino, o sistema imunológico ou o sistema cardiovascular. Nos casos de ansiedade patológica ou excessiva, qualquer um desses 4 sistemas funcionais do organismo pode estar comprometido. Sistema nervoso central e periférico correspondem ao cérebro, neurônios, sinapses, substâncias neurotransmissoras, células de sustentação, etc., e às fibras nervosas que ligam o cérebro aos órgãos e aos músculos de todo o nosso corpo. Quando a ansiedade excessiva é causada por alterações presentes nesses sistemas, ela é denominada transtorno de ansiedade. Isso é fácil de entender, uma vez que os transtornos de ansiedade são classificados pela medicina como alterações mentais. Como se sabe, a mente corresponde às funções ou energia geradas pelo funcionamento das estruturas nervosas, especialmente o cérebro.
Para que fique bem esclarecida a relação entre cérebro e mente, é só comparar com uma lâmpada e a luz que esta produz. Neste caso específico, o cérebro corresponderia à lâmpada, estrutura física, e a mente à luz, estrutura funcional ou energética, que necessita da estrutura física para exercer sua função de iluminar. Sistema endócrino ou glandular corresponde ao sistema que regula as funções reprodutivas e metabólicas, tais como a menstruação e a eficiente queima dos alimentos para a geração de energia para o organismo. As glândulas produzem hormônios que, pela corrente sanguínea, levam mensagens químicas a todas as partes do corpo. Sistema imunológico corresponde ao sistema responsável pelo combate aos invasores externos ao nosso corpo, como os vírus e as bactérias. Outra função importante do sistema imunológico é eliminar as células cancerosas que se formam em nosso próprio organismo. Sistema cardiovascular corresponde ao conjunto formado pelo coração e todos os vasos sanguíneos existentes no corpo. A principal função do sistema cardiovascular é conduzir sangue com alimento e oxigênio a todas as células do organismo. É importante destacar que, na maioria das vezes, os sintomas de ansiedade excessiva estão relacionados com um ou mais comprometimentos desses sistemas citados. No entanto, o termo transtorno de ansiedade é utilizado quando o sistema nervoso for o principal sistema funcional comprometido e, portanto, responsável pelos sintomas da ansiedade patológica. Transtornos de ansiedade e os fatores de risco. Pesquisas revelam que os transtornos de ansiedade, vistos ao longo do livro, estão associados a mudanças químicas específicas no cérebro, o que ratifica o forte vínculo existente entre mente e corpo. São diversos os fatores, ou uma associação deles, que predispõem uma pessoa a desenvolver os transtornos de ansiedade. Desequilíbrios fisiológicos, fatores genéticos ou predisposição familiar, programação familiar, situações de tensão emocional a curto e longo prazos, crenças pessoais. Desequilíbrios fisiológicos, a neuroquímica. Durante muito tempo se atribuiu à adrenalina o papel de principal neurotransmissor responsável pela resposta de luta ou fuga apresentada pelo organismo diante de situações que oferecem riscos, sejam reais, sejam imaginárias. Hoje se sabe que a adrenalina está presente apenas no sistema nervoso periférico, SNP, ou seja, nos nervos que se localizam fora do cérebro e se comunicam com músculos e órgãos viscerais, como o coração, os pulmões e o sistema digestivo. A adrenalina é secretada pela parte central das glândulas suprarrenais, também chamadas de adrenais, em resposta ao estresse, e é uma das fontes das várias manifestações da reação do medo, como o fato de o coração bater mais forte e rápido. Mas para que os efeitos atinjam o cérebro e desencadeiem as reações de medo e de ansiedade, essa substância de ação periférica precisa estimular uma pequena região do tronco cerebral, base do cérebro, chamada locus cerúleus. Ela recebeu essa denominação esquisita porque os anatomistas da época acharam que tinha um aspecto de céu, cerelos, salpicado de estrelas. Haja imaginação! O locus cerúleus é o local onde residem as células cerebrais que produzem a noradrenalina, uma espécie de irmã gêmea ou versão central da adrenalina. O locus cerúleus libera noradrenalina por meio de vias nervosas diretas para a amígdala e para o hipocampo. O sistema límbico é responsável por todas as emoções, desde as mais agradáveis, como alegria e paixão, até as mais incômodas, como tristeza, medo, desespero e ansiedade. Assim,
O corpo físico e o cérebro emocional, sistema límbico, são coativados ao mesmo tempo para fugir ou lutar. O primeiro pela adrenalina e o segundo pela noradrenalina. Em termos de medo e ansiedade, o que o corpo sofre, a mente sente. A adrenalina e a noradrenalina não são os únicos neurotransmissores envolvidos na resposta ao medo e à ansiedade. Enquanto a parte interna das glândulas suprarrenais está enviando adrenalina, outras regiões também são ativadas pelo estresse e liberam um transmissor neuroendócrino chamado cortisol. Quando produzido em quantidades adequadas e secretado no momento certo, o cortisol nos ajuda na adaptação às diversas situações estressantes, além de regular o ciclo do sono-vigília, o estado de alerta e as funções imunológicas. Quando em excesso, esse mesmo hormônio passa a ser responsável por uma série de disfunções em todo o organismo, tais como aumento da pressão arterial, doenças cardíacas, enxaquecas, déficits de memória e baixa imunidade. No entanto, é preciso destacar que tanto o hipocampo quanto a amígdala são estruturas repletas de receptores de cortisol e, por isso mesmo, participam da regulação do estresse causado pelo medo e pela ansiedade por retroalimentação. Ou seja, eles trocam mensagens com as glândulas suprarrenais, influindo assim na produção quantitativa do cortisol. Por isso, posso afirmar que o hipocampo e a amígdala são regiões cerebrais adjacentes e complementares, mas que desempenham papéis diferentes nos mecanismos da ansiedade, do medo e do estresse. Considerada a via rápida do sistema límbico, a amígdala nos faz reagir de forma instintiva, sem pensar. O hipocampo, embora também seja uma região relativamente primitiva, antiga, é um pouco mais sofisticado e pode ser considerado a via lenta do sistema límbico, já que é responsável por associar contextos, situações diversas entre si, perceber estímulos e recuperar a memória. É ele que nos dá consciência de quando queremos lembrar acontecimentos passados de forma intencional. Enquanto a amígdala estimula a liberação de cortisol, o hipocampo a inibe. Segundo o neurofisiologista Bruce McEwen, da Universidade Rockefeller, em Nova York, a amígdala é relativamente forte e não parece sofrer lesão decorrente do acúmulo de cortisol em condições de estresse crônico. Já o hipocampo é mais sensível e vulnerável. McEwen mostrou que o estresse prolongado faz com que os neurônios dessa região percam dendritos, segmentos que fazem um neurônio se comunicar com o outro, e acabem encolhendo. Tais lesões foram confirmadas tanto por meio de estudos em animais, quanto por ressonância magnética funcional, RMF, no cérebro humano. Essas observações são muito importantes para a compreensão das inter-relações de memória, estresse e ansiedade. Com elas é possível chegar a algumas conclusões, mesmo que iniciais. A perda de células no hipocampo, decorrentes do excesso de cortisol, seria responsável pela dificuldade de memorizar coisas e fatos novos em situações prolongadas de estresse e ansiedade. Assim, lembranças traumáticas se tornariam mais pronunciadas porque o hipocampo, responsável pela memória recente, fatos novos, é mais sensível aos efeitos do cortisol que a amígdala, envolvida na evocação das memórias mais antigas, fatos passados. Essa exacerbação das memórias antigas parece, portanto, ter estreita conexão com o condicionamento do medo em milhões de pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade. Pelo menos, em se tratando de ansiedade, cortisol, amígdala e hipocampo, vale a máxima: tristeza não tem fim, felicidade sim. O cortisol
liberado pelos quadros prolongados de ansiedade, cria um forte condicionamento negativo na amígdala e reforça a memorização consciente dos fatores estressantes no hipocampo, ao reduzir a capacidade de este adquirir novas e melhores lembranças. Um aspecto bastante curioso sobre os medicamentos usados para tratar os transtornos ansiosos é a existência de uma ampla variedade de opções, diferentes entre si, mas igualmente eficazes e proveitosas. O fato comum entre eles é que todos afetam os sistemas neuroquímicos do cérebro. Esse fato em si não é tão surpreendente. O que causa admiração realmente é o que tange à diversidade dos sistemas neuroquímicos. As substâncias ansiolíticas mais antigas são os tranquilizantes benzodiazepínicos, que afetam o sistema inibitório GABA, ácido gama-aminobutírico do cérebro. É muito provável que os benzodiazepínicos reduzam também os efeitos da atividade excessiva do sistema noradrenérgico, que surge no locus cerúleus, no tronco encefálico ou cerebral, fora do cérebro, e se projeta de forma difusa por todo o cérebro. A redução do input, entrada de estimulação, dessas regiões pode ter um efeito específico sobre a resposta de medo condicionado produzida pela amígdala ou sobre a evocação de memórias negativas conscientes no hipocampo. Assim, de forma alternativa, o GABA pode reduzir a ansiedade antecipatória por meio de efeitos diretos sobre a atividade noradrenérgica no córtex. Os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, ISRS, juntaram-se ao arsenal terapêutico contra a ansiedade nos últimos anos. Esses medicamentos têm como alvo o sistema da serotonina, aumentando a disponibilidade desse neurotransmissor nas sinapses cerebrais, região de comunicação entre os neurônios. Embora os ISRS sejam utilizados primariamente como antidepressivos, diversos estudos sugerem que depois de várias semanas ou meses de tratamento, eles são capazes de bloquear a atividade noradrenérgica de forma direta e indireta. Pacientes tratados com essas medicações durante 3 meses apresentaram níveis reduzidos dos metabólitos da noradrenalina em seus exames de urina. Em longo prazo, os ISRS parecem também diminuir indiretamente a produção de cortisol pelas suprarrenais por meio da inibição, ao nível do hipotálamo, da liberação do hormônio corticotrófico, ACTH. Além disso, os neurônios serotoninérgicos também emitem projeções diretas para a amígdala, onde provavelmente bloqueiam os estímulos excitatórios do córtex sensorial e do tálamo. Esse parece ser o principal mecanismo por meio do qual reduzem a ansiedade. Fatores genéticos. Os fatores genéticos parecem ter importância como fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade. Estudos com gêmeos idênticos demonstraram que, se um deles for afetado, a probabilidade de que ambos sofram de transtorno de ansiedade está acima de 30%. Os gêmeos fraternos, os quais não possuem a mesma constituição genética, também correm mais risco de desenvolver um transtorno de ansiedade se um deles for acometido, embora a probabilidade seja menor que a dos gêmeos idênticos. A agorafobia, um dos transtornos de ansiedade mais comuns, também parece mostrar uma predisposição familiar. Enquanto 5% de toda a população sofre desse mal, a taxa de agorafobia em pessoas que têm um dos pais com o mesmo diagnóstico é de 15% a 25%. Programação familiar. Certos tipos de ambientes familiares parecem predispor as crianças para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, produzindo nelas sentimentos de insegurança, medo e dependência. Um desses cenários é criado por pais que são perfeccionistas e críticos,
exigindo constantemente que o desempenho de seu filho atinja níveis insuperáveis. Uma criança nessa situação pode crescer com um sentimento sofrível de autoestima, ansiosa e receosa de aceitar riscos por medo de fracassar. Os pais que apresentam fobias ou são supersticiosos também podem criar filhos que sofram de ansiedade. Esses pais tendem a ensinar aos filhos que o mundo é um lugar assustador, repleto de perigos e riscos. Os pais que são abertamente dominadores e suprimem a capacidade de afirmação de uma criança por meio de punições podem engendrar ansiedade em seus filhos. Nesse ambiente, as crianças são punidas por falarem com franqueza e expressarem seus sentimentos sem rodeios. Essas crianças podem crescer receosas de tomar iniciativa ou mostrar suas verdadeiras convicções. É importante destacar que nem todas as crianças que crescem em ambientes familiares estressantes desenvolvem transtornos de ansiedade. Muitas crescem em ambientes familiares muito difíceis, sem nunca terem apresentado um quadro de ansiedade excessiva. A probabilidade de desenvolverem um transtorno de ansiedade quando criadas em famílias sumamente estressadas é maior em crianças cuja reação de luta ou fuga é facilmente deflagrada por circunstâncias perturbadoras ou desconcertantes. Situações de tensão emocional. Longos períodos de tensão nervosa, violência doméstica, doenças crônicas na família, preocupações financeiras a que as pessoas são submetidas podem comprometer sua capacidade para dominar o estresse com calma e equanimidade. Tensões emocionais incessantes e graves podem ocasionar desgaste do sistema nervoso e, com o tempo, fazer com que a pessoa fique excessivamente ansiosa ou estressada. Um motivo de muito estresse num curto período de tempo também pode causar ansiedade. Isso é particularmente verdadeiro quando o agente estressante, morte de um cônjuge, perda repentina de um emprego, por exemplo, provoca significativas mudanças ou transtornos na vida. Até mesmo experiências positivas, como casar ou ter um bebê, causam ansiedade, pois lançam as pessoas em situações inteiramente novas para as quais muitas vezes não estão devidamente preparadas. Crenças pessoais. Muitas pessoas nutrem sistemas de crenças que reforçam os transtornos de ansiedade e geram um comportamento que mantém o estado ansioso. Inclui-se aí a sofrível imagem de si mesmas e a baixa avaliação das próprias capacidades e aptidões. As pessoas com transtornos de ansiedade, em sua maioria, são muito inseguras e se sentem desequipadas para enfrentar e mudar as questões relacionadas à ansiedade, a fim de realizar grandes transformações na sua vida. Frequentemente, as pessoas com transtornos de ansiedade nutrem uma visão negativa do mundo. Elas veem as situações da vida e os lugares como perigosos e ameaçadores, enquanto outras, que não sofrem desses transtornos, podem encarar as mesmas circunstâncias como inofensivas ou mesmo agradáveis. Elas reforçam constantemente o próprio transtorno ansioso por meio de um diálogo interno de caráter negativo e assustador. As pessoas costumam travar conversas consigo mesmas durante boa parte do dia, denominado solilóquio. Um solilóquio negativo pode ser um importante fator na perpetuação dos transtornos de ansiedade, neuroimagens e transtornos de ansiedade. A maioria das pesquisas sobre as bases biológicas do medo e da ansiedade foi realizada em animais de laboratório. Do ponto de vista filogenético, tais bases parecem estar presentes em todas as espécies de vertebrados. Felizmente, nos últimos tempos, porém, as técnicas modernas de neuroimagem permitiram estudar o cérebro humano em sua estrutura física, medir o seu fluxo sanguíneo e o nível de atividade de diversas regiões
e mapear os circuitos do medo e da ansiedade em vivo. Estudos feitos com tomografia por emissão de pósitrons, PET, em Iowa, Estados Unidos, mostraram como o cérebro saudável responde a estímulos capazes de provocar medo e ansiedade. Eles foram realizados da seguinte forma: um grupo de voluntários sadios observou um conjunto de fotografias padronizado a uma velocidade de 1 a cada 2 segundos. As imagens retratavam cenas assustadoras, desagradáveis, que causariam ansiedade e repulsa na maioria das pessoas. Alguns exemplos são corpos humanos mutilados, uma criança subnutrida e esquálida que tinha morrido de fome e uma mosca pousando sobre uma ferida aberta. Outro grupo de voluntários observou fotos agradáveis, como as de um casal com expressão amorosa. Os pesquisadores compararam as respostas produzidas no cérebro de ambos os grupos. Os resultados demonstraram que os estímulos desagradáveis que causam medo e ansiedade elevaram o fluxo sanguíneo em diversas áreas cerebrais, a maioria das quais são componentes das conhecidas vias do medo em animais. As regiões mais ativadas foram as que representam o cérebro límbico, mais clássico e primitivo: amígdala, hipocampo, tálamo, giros cingulados anterior e frontal inferior. Já as imagens agradáveis ativaram regiões cerebrais muito diferentes, quase todas localizadas no córtex cerebral, a área responsável pelos processos de análise e reflexão e que é significativamente maior nos seres humanos em comparação com outras espécies. Isso indica que são necessárias as partes superiores do cérebro para reconhecermos as sensações positivas, como prazer, alegria e felicidade. Infelizmente, o medo e a ansiedade parecem vir com mais facilidade, pois estão embutidos nas partes mais básicas, profundas e primitivas. Ansiedade gerada por problemas hormonais. Muitos problemas de saúde relacionados com hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas têm como principais sintomas a ansiedade e as oscilações do humor. Tensão pré-menstrual, TPM. Na prática clínica, observo que 90% das mulheres com TPM se queixam do aumento de ansiedade e irritabilidade que se intensificam 1 ou 2 semanas antes da menstruação. Além dos sintomas emocionais, a TPM apresenta numerosos sintomas físicos que envolvem quase todos os sistemas do corpo. Os que me chamam mais atenção são enxaqueca, inchaço, sensibilidade nos seios, aumento de peso, acne e ânsia por doces. A TPM não possui uma causa isolada. Vários desequilíbrios hormonais e químicos podem deflagrar seus sintomas. Uma das possíveis causas é o desequilíbrio dos níveis de estrogênio e progesterona no corpo. Esses dois hormônios apresentam um acentuado aumento durante a segunda metade do ciclo menstrual. Quando adequadamente equilibrados, estrogênio e progesterona promovem emoções saudáveis e harmônicas. No entanto, sintomas de humor relacionados à TPM podem ocorrer se o equilíbrio entre esses hormônios não se estabelecer, pois eles exercem efeitos antagônicos sobre a bioquímica do cérebro. O estrogênio tem um efeito sedativo sobre o metabolismo cerebral. Assim, se há um predomínio do estrogênio, as mulheres tendem a se sentir ansiosas. Se o predomínio for da progesterona, a tendência é se sentirem deprimidas. O equilíbrio entre os dois hormônios depende do quanto o corpo produz e da eficiência com que são decompostos e eliminados. Os ovários são a fonte primária de produção desses hormônios. Já o fígado tem a responsabilidade maior de inativar o estrogênio, garantindo que seus níveis sanguíneos não se tornem muito elevados. O estresse emocional e os hábitos nutricionais
desempenham papéis significativos no funcionamento do sistema hormonal. Uma exagerada ingestão de gordura, álcool e açúcar submete o fígado a um esforço excessivo, pois compete a ele processar esses alimentos. Além disso, a falta de vitamina B reduz a capacidade de o fígado executar suas tarefas metabólicas. Em qualquer desses casos, o fígado não consegue decompor os hormônios de maneira eficaz e, como consequência, eles continuam circulando no sangue em níveis elevados, sem eliminação adequada. Assim, por excesso de estrogênio, a balança pende para o aumento da ansiedade. Na TPM ocorrem também desequilíbrios químicos no metabolismo cerebral que acabam produzindo sintomas de ansiedade e oscilações do humor. Uma dessas alterações é a queda dos níveis de endorfina beta nos 5 a 10 dias que antecedem a menstruação. Como a endorfina beta possui um efeito de bem-estar físico e mental, a redução dos seus níveis causa sintomas de ansiedade e irritabilidade. Outro fator cerebral responsável pelos sintomas de ansiedade relacionados à TPM se deve à redução dos níveis de serotonina durante esse período. A serotonina é um neurotransmissor que regula a qualidade do sono, o apetite e o bom humor. Níveis reduzidos de serotonina no cérebro podem causar má qualidade do sono, fadiga, ansiedade, irritabilidade e o desejo incontrolável de comer doces. Queixas constantes de mulheres durante esse período. É muito raro a TPM desaparecer espontaneamente sem tratamento. Aquele velho papo machista de que quando o casar melhora é besteira. A TPM costuma piorar com a idade, podendo exacerbar os desconfortos quanto mais próximo estiver da menopausa, entre os 45 e 50 anos. Os desequilíbrios hormonais, químicos e nutricionais agem juntos na produção dos sintomas da TPM. Além disso, as alterações podem diferir em qualidade e em quantidade de uma mulher para outra, e, por conseguinte, não existe uma droga milagrosa para curar a TPM. Por outro lado, ela é tratável e, para isso, além de medicações individuais, como antidepressivos, tranquilizantes, diuréticos e hormônios, as mulheres devem participar ativamente de programas que promovam mudanças saudáveis no seu estilo de vida. Menopausa. A menopausa, ou seja, o término de todo o fluxo menstrual, ocorre para a maioria das mulheres entre os 48 e 52 anos de idade, quando elas passam por alterações hormonais. Ansiedade, oscilações de humor e fadiga acompanham com frequência esse processo. Os sintomas emocionais da menopausa ocorrem inicialmente pelo desequilíbrio dos hormônios estrogênio e progesterona e, posteriormente, pelos níveis muito baixos deles. Os sintomas se agravam quando as mulheres estão sob forte estresse emocional ou possuem hábitos alimentares desfavoráveis, como a excessiva ingestão de cafeína, açúcar ou álcool. Incluem-se ainda o sedentarismo e o estilo de personalidade pouco flexível e dependente que algumas delas apresentam. O tratamento da menopausa pode incluir a terapia de reposição hormonal, utilização de medicamentos antidepressivos, suplementos vitamínicos e de minerais, técnicas de administração do estresse e atividades físicas regulares também podem ajudar bastante a restabelecer a energia e a vitalidade e a estabilizar o humor. Hipertireoidismo ocorre quando a glândula tireoide segrega uma quantidade excessiva de hormônio tireoidiano. Trata-se de um problema sério e potencialmente perigoso se não for diagnosticado logo no início. Os sintomas podem simular os ataques de ansiedade, que incluem ansiedade generalizada, insônia, cansaço ao menor esforço, pulso acelerado, suores, intolerância ao calor e aumento da atividade intestinal.
Um diagnóstico de hipertireoidismo pode ser precocemente feito por análises de sangue que revelam a secreção excessiva de hormônios tireoidianos, assim como outras alterações do sangue. O hipertireoidismo deve ser tratado imediatamente, a fim de reduzir a produção hormonal. Para o tratamento, são utilizadas drogas que suprimem e até inativam a glândula tireoide e, em casos mais graves, é necessária a sua remoção cirúrgica. Hipoglicemia, baixa de açúcar no sangue. A hipoglicemia ocorre quando os níveis de açúcar no sangue estão abaixo do normal. Nesse estado, as pessoas apresentam muitos sintomas semelhantes aos de acessos de ansiedade, incluindo irritabilidade, tremores, desorientação, aturdimento, espaçamento anormal na fala e até palpitações. O gatilho alimentar para os episódios hipoglicêmicos é a ingestão excessiva de açúcar simples, como o açúcar branco, mel, produtos com farinha branca e doces como tortas, bolos, sonhos e balas. Quando uma quantidade de açúcar é despejada na circulação sanguínea, a insulina é segregada em doses muito altas. Isso pode ocasionar realmente uma queda da taxa de açúcar no sangue a níveis em que ocorrem os típicos sintomas de ansiedade da hipoglicemia. É importante destacar que as quedas no nível de açúcar no sangue também podem ocorrer simplesmente em resposta aos níveis muito elevados de estresse. Isso porque o corpo utiliza glicose extra durante esses períodos. As pessoas que mantêm uma dieta rica em açúcar simples sentem com frequência como se estivessem em uma montanha-russa emocional. De um lado, alternam-se entre os altos e baixos de ansiedade e irritabilidade, e de outro, de fadiga e depressão. Tudo ao sabor das flutuações dos níveis de açúcar no sangue. Uma dieta à base de carboidratos complexos, cereais integrais, frutas, verduras, etc., combinados com proteínas de alta qualidade como nozes, amêndoas, sementes e peixes, promove uma lenta absorção da glicose para o sangue, evitando assim uma produção excessiva de insulina. Desta maneira, o nível de açúcar no sangue e as emoções mantêm-se estáveis e equilibrados. Ansiedade e desequilíbrio imunológico. Alterações no sistema imunológico, sistema de defesa do organismo, podem causar uma variedade de sintomas psicológicos e físicos. As alergias são um bom exemplo disso. Quando elas ocorrem, é porque o sistema imunológico reagiu de forma excessiva a substâncias inofensivas. As substâncias que mais provocam alergias são pólen, mofo e alimentos. As reações alérgicas são facilmente diagnosticadas porque os sintomas ocorrem imediatamente depois do contato com o alergênio, substância que provocou a alergia. Os sintomas imediatos são respiração ruidosa e ofegante, comichão, olhos lacrimejantes, congestão nasal e urticária. Algumas reações alérgicas são demoradas e podem ocorrer horas ou dias após a exposição ao alergênio. Os sintomas retardados incluem ansiedade, depressão, fadiga, vertigem, enxaqueca, dores musculares e nas articulações e eczema. O tratamento para alergias, tanto as alimentares como as de outros tipos, inclui usualmente a supressão da substância nociva, se possível, ou o uso por prescrição médica de aplicações dessensibilizantes. Administrar o estresse também pode ajudar a tratar e impedir as alergias. Ansiedade e distúrbios do sistema cardiovascular. O prolapso da válvula mitral é uma enfermidade cardíaca que pode causar episódios de palpitações, dores no peito, respiração ofegante e fadiga semelhantes ao estado de ansiedade. Parece estar presente com maior frequência em pessoas com episódios de ansiedade e pânico do que na população geral.
É causado por um defeito moderado na válvula mitral, localizada entre a cavidade superior e a inferior do lado esquerdo do coração. Tal defeito faz com que esta válvula não se feche adequadamente e, por consequência, o coração é colocado sob tensão, podendo pulsar depressa demais ou irregularmente. Na maioria absoluta dos casos, o prolapso da válvula mitral é leve, não necessitando de tratamento específico. Nos casos mais graves, os batimentos cardíacos podem ser moderados pelo uso de beta-bloqueadores, que são medicamentos que diminuem as pulsações e a contratilidade do coração. O estresse excessivo e os estimulantes, como bebidas à base de cafeína, devem ser eliminados a fim de se evitarem os episódios de taquicardia. Uma dieta rica em cálcio, magnésio e potássio, ou a utilização de suplementos, também se faz necessária, uma vez que esses minerais essenciais ajudam a regular e reduzir a irritabilidade cardíaca. Sentir ansiedade é, sem dúvida, uma condição humana inerente a todos. No entanto, evitar adoecer por excesso dela é uma escolha que cada um pode fazer. Quando se compreendem as causas da ansiedade, percebe-se que, no seu processo de adoecimento, inúmeros fatores se interligam em um intrincado jogo de probabilidades e ou possibilidades, em que no final todos perdem algo. Não se tem o poder de mudar a genética de alguém, ou mesmo a reação primitiva de medo e ansiedade, mas é possível mudar a maneira de viver, de se relacionar, de se cuidar e de ser feliz. O conhecimento fornecido neste capítulo não visa oferecer justificativas para os estados de ansiedade patológicos, mas sim criar condições de transcendê-los com plena consciência das dificuldades e com a certeza de que a força do querer pode fazer toda a diferença entre sentir ansiedade eventualmente ou viver e adoecer com ela. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Roberto Carlos e Erasmo Carlos. É preciso saber viver.